Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, que tem sido gracioso e bondoso para conosco, para aqueles que esperam nele, confiam em sua palavra, que amam a sua presença e que sabem da sua fidelidade em suprir, em cobrir, em conduzir, para que nada te falte, em nenhum sentido. Deus é Pai, mas é um Pai muito amoroso e fiel. Glória a Deus. Queremos esta manhã ainda compartilhar a palavra do Senhor. Deus é Deus que fala. A palavra de Jesus continua soando nesses dias, né? Como soou há quase 2000 anos atrás. E nós damos graças a Deus por isso. Antes de abrir a palavra, queremos fazer uma oração. Eu sei que você está aí nos acompanhando, mas coloque-se verdadeiramente diante do Senhor, abra o teu coração para permitir que aquilo que o Espírito Santo quer revelar ou falar profundamente ao teu íntimo, ele possa fazer isso sem impedimento. Não permita distrações. Não permita que a sua mente se distancie, né, daquilo que Deus quer falar e fazer na sua vida. Eu vou procurar ser objetivo, mas quero que você me acompanhe com muita atenção nesta manhã. Querido Pai, em nome de Jesus, nos colocamos perante o Senhor com gratidão. Temos a Tua palavra aberta e precisamos, Senhor, que o Teu Espírito que fala aos nossos corações e nos ajuda a preparar a Tua palavra, possa colocar no coração de cada vida que está aqui conosco e daqueles que virão posteriormente entrar em contato com esta palavra, que o Senhor possa falar profundamente a cada um, possa penetrar com a sua luz, com o entendimento, não apenas despertando, mas dando compreensão espiritual a cada um, da sua vontade, de como devem proceder, de como devem permitir que o Senhor os conduza, para que não haja ignorância quanto aos caminhos, nem quanto à vontade do Senhor. Em nome de Jesus agradecemos. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, a minha palavra aqui hoje, o meu assunto aqui é hora de avançar. É hora de avançar. Talvez você vai ouvir aqui hoje algumas coisas que eu já tenha falado em domingos anteriores, né? Ou no final do ano, ou no começo deste ano. É bem provável. Mas eu quero que você compreenda a intenção de Deus para a tua vida, para as nossas vidas, não apenas como família, mas como igreja do Senhor. Você sabe que esta pandemia, que está aí há 2 anos, e ainda não se encerrou definitivamente, né? Ela causa, basicamente, por ser uma pandemia sanitária, ela causa enfermidades. E em alguns, talvez você diga muitos, causa óbito, né? Mas em comparação com a maioria das pessoas que vivem, né, e que passam pela pandemia ou pela Covid, a maioria está bem, obrigado. Mas basicamente é isso que ocorre. A questão são os efeitos colaterais desta pandemia. Já falamos várias vezes sobre isso, eu não vou repetir, mas eu quero destacar alguma coisa que está no contexto da minha palavra. Há efeitos colaterais não apenas sobre a sociedade, mas especialmente sobre o indivíduo. E são estes que eu estou focalizando nesta manhã. Os efeitos colaterais sobre o indivíduo traz um sentimento de insegurança, traz um medo, traz, além da ansiedade, da preocupação,
ele paralisa as pessoas, no sentido de que as pessoas ficam embotadas, voltadas para dentro, sem a iniciativa de iniciar outros projetos, de avançar em determinadas áreas da sua vida pessoal ou familiar. Por quê? Porque um novo ambiente, não apenas nos lares, mas na sociedade, de modo geral, se instalou. E esse ambiente é um ambiente de medo, insegurança, um ambiente de desconfiança. Então, isso joga contra aqueles que querem tomar iniciativas, que querem avançar, que querem abrir algo novo, lançar-se em uma jornada nova, ou um projeto novo, né? Uma empreitada nova. Então, daí eu creio que você está me entendendo onde eu quero chegar. E você sabe que para qualquer uma destas coisas, você precisa de ter fé. Fé natural, confiar, né? Avaliar as condições e projetar um futuro no qual você quer alcançar ou conquistar. Então, o homem natural, ele precisa de fé, de confiança natural para fazer qualquer empreendimento. Assim é, mas também é no espiritual. O que eu gostaria de colocar para você aqui, eu quero partir de Filipenses capítulo 3 e usar o exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo, que eu creio que é uma referência, né? E vai nos ajudar como ponto de partida a trabalhar as coisas que ele colocou para a igreja há quase 2000 anos atrás, mas que serve muito bem para esse contexto, ou este período de vida que estamos vivenciando, né? Filipenses 3, verso 12 a 16, Paulo está falando à igreja de Filipos sobre a salvação em Cristo. E ele diz que o objetivo dele, por ter sido alcançado por Jesus, era viver de forma santificada, né? Servir ao Senhor e chegar até a ressurreição dos mortos, que é a última etapa da salvação. Mas ele diz, eu ainda não cheguei lá, né? Eu fui alcançado, fui justificado, sou santificado pela palavra, pelo Espírito, procuro andar desta maneira, mas estou caminhando de tal forma que nada, ninguém me desclassifique, me tire desse caminho e que me impeça de alcançar a ressurreição dos mortos, ou seja, a glória do Senhor e um corpo novo glorificado, que é a última etapa da salvação em Cristo Jesus. Muito bem. Então ele diz aqui no versículo 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Não alcançou ainda? E o que você faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, já somos, mas ainda não, né? Porque não se completou, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aquilo que já se tornou uma realidade espiritual em nossas vidas, pela fé e debaixo da graça, esse patrimônio espiritual, é a partir dele e com ele que nós devemos caminhar daqui para frente. Então, andemos de acordo com o que já alcançamos, né? Muito bem. Vamos me fixar aqui em Paulo ainda. Ele diz, eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. Não me prendo às coisas que passaram.
não deixo que as coisas desta vida, ou dos meus relacionamentos, né, ou do meu coração, me barrem, me brequem, me prendam no passado. Que coisas poderiam ser essas? Pecado não confessado, uma desobediência, um vício, uma mágoa, um ressentimento que permanece por falta de perdão, né? Deixar de perdoar alguém, né? Ou de pedir perdão a alguém, né? Enfim, pesos, coisas que podem barrar e fazer uma resistência contra a fé, que podem bloquear a ação da graça de Deus na vida dele. Enfim, ele diz, olha, eu resolvo tudo, eu levo tudo à presença do Senhor, né? Pensamentos, sentimentos, situações, não deixo nada para trás, para ser resolvido depois, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e aquilo vai pesando contra mim. Então, ele procura manter a sua vida limpa, livre, não presa, não escravizada a coisa alguma. Esse é um lado, é o lado negativo. Mas o outro lado é o lado positivo, que ele diz, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. A pergunta é, que coisas eram essas que Paulo diz que estava diante dele e que ele avançava nessa direção? Bem, objetivamente, naquilo que se refere à vida de Paulo, talvez nós teríamos alguma dificuldade de detalhar. Mas a palavra de Deus, no Novo Testamento, ela nos dá várias pistas. E por causa destas pistas, nós podemos ter segurança de algumas coisas. Por exemplo, quando Paulo foi alcançado por Jesus, está descrito lá no livro de Atos, capítulo 9, ele viu o Senhor, e o Senhor falou com ele, não é? Ali, ele foi impactado, não é? Com a revelação, a aparição de Jesus para ele. E Jesus o encaminhou, né, para que ele pudesse completar aquele encontro numa conversão, se arrepender e se converter. Mas naquele encontro Jesus falou para ele, olha, você é um vaso escolhido, desde o ventre, ou antes do ventre. E você vai ser enviado aos gentios e vai levar a luz da salvação para os gentios. Vai levar a luz e a glória de Deus para os gentios. E outras coisas. Então, Paulo, naquele encontro, Jesus não teve meias palavras, nem ficou com preocupação de falar coisas que ele não fosse entender, porque ele ainda nem se converteu, nem se batizou, nem recebeu o Espírito Santo, nem passou por escola dominical, nem participou do grupo de discipulado, da célula, né? De encontro, isso e aquilo. E Jesus foi direto. Eu te escolhi e estou te chamando. Eu tenho um propósito para alcançar os gentios, e você é um vaso escolhido. Ele não era o único, mas naquele contexto ele era o principal. A história mostra isso. Então, ele tinha um chamado, ele tinha uma missão, e ele tinha que exercer fé e obediência. Num outro texto, em Atos capítulo 26, Paulo está dando testemunho, e ele está contando esse encontro que ele teve. E ele diz assim, para aqueles que o ouviam, ele disse, olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, ele assumiu aquilo e resolveu obedecer. Obedecer significava andar naquele chamado para cumprir a missão de Jesus, o Rei, o Senhor. Ponto. Quando Paulo perseguia
os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Jesus diz isso para ele. Então, Jesus para ele não significava nada. Era talvez um impostor. Talvez alguém que se metido a mestre e que queria levar aí, arrebanhar as ovelhas de Israel, né, para uma nova doutrina, etc. Como tantos outros no passado já haviam feito isso e no futuro também. Mas depois que Paulo encontrou Jesus, ele entendeu. Porque ele perguntou, quando Jesus falou com ele, quem és tu? E Jesus disse, eu sou Jesus, ou eu sou o Senhor, a quem tu persegues. Paulo era um homem estudado e inteligente. Ele compreendeu logo quem é que falava com ele. Então ele disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Deixa eu te dizer claramente o seguinte, se alguém tem que avançar na vida para alguma coisa que está à sua frente, e ele tem um chamado, ele tem uma missão, ele tem um trabalho a fazer, ele tem frutos a alcançar, né? Ele tem resultados a colher, e um alvo para finalizar a sua caminhada, né, o seu chamado, ele precisa andar debaixo de alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? Bom, Paulo tinha que ter uma visão, porque sem uma visão, ele não tinha um alvo definido. Se você não tem uma visão de como viver, de como caminhar, de que direção você deve seguir, você não tem alvo. Mas quando você tem uma visão, o alvo é necessário, porque o alvo, ou objetivo, ou o propósito final, faz parte da visão. Eu tenho uma visão de fazer tal coisa, mas para quê? Tem propósito. Então, quem tem visão, tem alvo. Quem tem alvo, tem estratégia. E quem tem a estratégia, tem ações definidas, trabalho. Porque quer colher resultados. E sem fé e obediência, nenhuma visão se sustenta. É só ideia, só devaneio de sentimentos do coração. Então, Paulo tinha isto. Para todo projeto espiritual, você precisa disso. E também no natural, todo ser humano que quer empreender qualquer coisa a nível pessoal, familiar ou coletivo, precisa ter uma visão, um alvo, um objetivo, uma estratégia e ações definidas para colher resultados esperados e chegar no objetivo final. Isto é um caminho que vale para as coisas naturais e vale também para as espirituais. E é assim na vida de Paulo. Muito bem. Então você pode aplicar isso na sua vida pessoal, familiar, profissional, social. Nós estamos começando um ano, mas ainda com a permanência da pandemia. Talvez se nós não tivéssemos pandemia, você estaria com outros pensamentos, com outros sentimentos, com outra visão, com outra disposição, com outros interesses. Você permitiria que o seu coração sonhasse mais, né? Ficasse mais arejado o seu interior, você se tornasse um poço de ideias, de inspiração para outras coisas que você gostaria de empreender e de avançar, em todas as direções, em todos os campos de atividade. Mas a pandemia parece que veio cobrir isto, como um manto, como que um tampão. Mas é proibido, eu não deixo. E cria um estado de insegurança, insatisfação, medo, embotamento de ideias e de iniciativas. Nesse contexto, a fé tem dificuldade de romper. A obediência não se cumpre, não se faz.
Porque você fica, no máximo, tentando sobreviver. Então, para Paulo, avançar significava cumprir a visão que ele recebeu e levar isso até as últimas consequências e até o fim. É por isso que, quando estava prestes a morrer, escreveu a segunda carta a Timóteo, e lá ele diz que ele guardou a fé, completou a carreira e guardou a fé. Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Ele precisava completar a carreira, ou melhor, combater o bom combate, porque o bom combate é aquele trabalho, é aquela luta que você empreende para cumprir a visão, o chamado. Combateu o bom combate, completou a carreira, ou seja, chegou até o fim, não ficou pela metade, e guardou a fé. Guardar a fé significa que a fé que ele recebeu desde o início foi usada em todo o tempo e ela foi usada para fazer a obra, para cumprir o chamado, e ele guardou a sua própria vida mediante esta fé. Fé e graça andam juntos. São parceiras, são irmãs gêmeas. Então, ele guardou a fé. Não se deteriorou, não se perdeu, não se vendeu à cobiça deste mundo, muito menos aos pratos deliciosos de Satanás. Então, avançar para Paulo era andar na visão, baseado na sua força? Não, baseado na graça, na fé, na obediência, no poder do Espírito e na comunhão com o Senhor, na comunhão com o corpo, né? Buscando fazer-se identificado com todos, para tentar ganhar alguns, como ele mesmo diz lá em 1 Coríntios. Né? Mas você vai dizer, mas Paulo diz, ele combateu o bom combate. Paulo teve muitos problemas, teve muitas lutas, não vamos detalhar aqui. Não foi fácil, não, a vida dele. E dos outros cristãos, dos outros apóstolos, é verdade. O caminho não é um caminho livre, desembaraçado, fácil. O caminho da salvação é estreito. E quem quer andar com fidelidade ao Senhor para cumprir o chamado de Deus, vai padecer perseguições, diz Paulo a Timóteo. Vai ter lutas. Então, quais são aquelas coisas que podem retardar, impedir, bloquear, resistir o nosso avanço, nossa disposição de seguir a Jesus e cumprir o propósito dele para nossas vidas e famílias e para a igreja? Eu posso pensar em algumas coisas. A primeira é o pecado interno nosso, né? Que a gente muitas vezes deixa rolar, não trata e vai contaminando a nossa vida. Vai nos enfraquecendo, vai nos abatendo e vai nos distanciando da comunhão e daquela força que nós devemos ter para andar com o Senhor e servi-lo de todo o coração. Há também coisas que são pesos e que promovem canseira em nossa vida, né? Ansiedades, preocupações desnecessárias, né? Estar afadigado com muitas coisas, né? Como Jesus falou para Marta, né? No contexto ali da casa dela. Aqueles que querem servir ao Senhor de todo o coração, com bom propósito, boa intenção, mas acham que para cumprir esse propósito precisam estar à frente, precisam estar com tudo, precisa ter a sua própria mão em todas as coisas. Não dá para confiar nos líderes, não dá para confiar naqueles que são envolvidos a cooperar. Então, ele tem muita dificuldade. Ele se desdobra e vive cansado, abatido. Sua saúde pode se deteriorar. Isso pode acontecer no contexto da família, contexto de igrejas, né? De líderes religiosos e assim por diante.
não é? Que querem fazer, que querem mostrar para Jesus que eles podem, que eles sabem, que eles dão conta, e que o que o Senhor deu, eu sou capaz e vou ter bons resultados. Por quê? Porque eu estou interessado numa glória, eu estou interessado em algum louvor, em alguma gratidão, reconhecimento. Então se enche de preocupações, de ansiedades, e vai por aí. Então, sem contar as oposições externas, oposições que existem na sociedade, no contexto onde você vive, né? Oposições de pessoas da sua família que não compreendem bem as suas posturas e sua conduta, e fazem críticas, e não olham com uma cara muito boa para você. Oposições no seu trabalho, oposições na sua vizinhança, não é? Pessoas que não gostam de gente que tem a sua fé e que pensam como você pensa, ou age como você age, como cristão. Então, pode haver muitas oposições e às vezes perseguições, né, externas. Então, existem obstáculos, não é fácil. Lá em Hebreus, no capítulo 12, o autor de Hebreus dá uma palavra sobre isso. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando-nos de todo o peso, essas coisas que eu citei aqui, né? E do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Veja aí que o tópico aqui é autor e consumador da fé. A fé é o elemento chave, do início ao fim. Autor é aquele que nos concede a fé. E nele nós consumamos essa fé, porque ele é o objeto da nossa fé. A sua visão é o objeto da nossa fé. O seu mandamento, a sua missão é o objeto da nossa fé. Seguir a Jesus, segui-lo, é o objeto da nossa fé. Colher os frutos que a graça e o Espírito Santo nos permite colher é o objeto da nossa fé, ou da fé que Ele nos deu. Então, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, enfrentou as lutas, enfrentou a oposição, não fazendo caso da afronta. E o resultado é que ele está assentado à destra do trono de Deus. Então você tem aí o resultado, né? Falando de Jesus. E Paulo também fala acerca dele. Muito bem. Esses são os textos principais que nos ajudam a entender a caminhada de Paulo. Agora, aplicando isso à nossa vida. Eu já falei aqui dos efeitos colaterais da pandemia. Eu creio que você está me entendendo. Eu não preciso me delongar nisso, não é? Mas eu quero, para finalizar a minha palavra, ser um pouquinho mais específico nessa questão de avançar. Dias atrás eu estava orando pela igreja e por todo o Brasil e essa situação toda, e o Espírito Santo deixou claro para mim. Falou: é hora de avançar, é hora de prosseguir. Para você prosseguir, você tem que avançar. Para avançar, você tem que ter uma visão. Você tem que saber para onde ir, o que fazer, como caminhar, como chegar. E tem que ter uma noção das coisas que você vai enfrentar no caminho. Isso exige fé, é o fator primordial, mas também exige uma dependência cada vez maior ao Senhor pelo Espírito Santo.
Preciso lembrar você que o Espírito Santo é Deus? Não, né? Então, preciso lembrar que em 1 Coríntios 2, 10, está escrito que o Espírito conhece as profundezas de Deus? Também não. Preciso lembrar você que no mesmo texto está escrito que Deus nos deu olhos para ver, ou melhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender, mas pelo Espírito nós temos o entendimento de todas as coisas. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos crescer na nossa dependência, e dependência significa consagração, entrega cada vez maior. Desde o momento em que nós nos convertemos, cresce a ação da graça de Deus em nós, cresce o poder da fé em nós. É normal que seja assim. É esperado que seja assim. Então cresce também a entrega. Você vai conhecendo ao Senhor, você vai enxergando melhor quem é você e como é a sua vida, e você vai percebendo que você está cada dia mais entrando numa comunhão mais fina, mais íntima com o Senhor. Isso significa que a sua vida tem que crescer em santificação. O Espírito Santo vai agir em áreas e situações que você nem imaginava. Estava tudo encoberto, você nem pensava. Mas Ele vai tratar, porque Ele vai ter que entrar em todas as áreas, especialmente nos porões da tua vida, para ali fazer a limpeza e transformar aquilo. De tal forma que a sua vida tinha uma estrutura, um propósito e uma vivência. E o Espírito Santo vai transformar tudo isso para ficar de acordo com a vontade de Jesus, o Senhor, o dono da sua vida, o possuidor. Ele te comprou. Se Ele te comprou, Ele tem o direito pleno de levar você a ser o que Ele quer que você seja, a pensar como Ele quer que você pense, a agir como Ele quer que você haja. Porque Ele é teu Senhor. Então, fé, consagração, dependência do Senhor, vai exigir mais conhecimento de Deus. Conhecimento do coração de Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus. Isso implica em duas coisas. Primeiro, em crescer na sua comunhão com o Senhor, através da sua vida de oração ou de adoração ao Senhor. Em segundo, crescer no conhecimento da palavra, porque a palavra é a revelação de Deus para os homens, iluminada pelo Espírito. E nós, por mais que tenhamos dificuldade de entender a palavra, nós temos o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, tem aquele que inspirou a palavra e que ilumina a palavra que já está revelada. Então não temos justificativa perante o Senhor. Nós temos que orar. Senhor, me ajuda, eu quero crescer nisso. Então nós temos que ter fé, dependência, consagração, conhecimento, comunhão mais íntima com o Senhor, né? E dentro disso desejar que a graça de Jesus continue cada vez mais operosa em nossas vidas, né? E também compreender que nós, ainda que tenhamos uma relação individual com o Senhor, mas nós temos uma responsabilidade diante de Deus para com a nossa família, e uma responsabilidade direta com a família perante Deus. Temos uma responsabilidade como membros do corpo, uma responsabilidade diante de Deus para com o corpo, de servir o corpo. E temos uma responsabilidade com o corpo perante o Senhor, que é o Senhor, o dono do corpo. Sem contar que temos também uma responsabilidade diante de Deus com a nossa vivência, o nosso testemunho cristão no mundo, e temos também uma responsabilidade que Deus nos deu
de ser luz, ser testemunho de salvação, de vida para o mundo perante o Senhor. Percebe o tamanho do projeto, o tamanho da visão e do propósito que Deus nos colocou a partir do dia em que nós nos convertemos a Jesus? Paulo ficou sabendo do principal naquele dia. E depois, aos pouquinhos, ele foi compreendendo, né? Porque aquilo foi sendo detalhado para ele. Assim também acontece conosco, né? A gente não sabe tudo do início. Pelo contrário, a gente sabe pouco. Mas à medida que a gente vai crescendo, caminhando, né, com o Senhor e no contexto da família de Deus, da casa de Deus, né, onde nós fomos colocados, o Senhor vai abrindo e vai nos dando entendimento. E especialmente para esta época, períodos, né, da história da humanidade, porque a pandemia atingiu todos os habitantes da terra, todas as nações, todos os cantos. Então é um fato um fato mundial com um efeito total sobre toda a humanidade vivendo neste tempo. Não é pouca coisa. E acredite, queridos, esse fato não está apenas levando as pessoas do mundo a ficarem mais amedrontadas, inseguras, instáveis, ansiosas, deprimidas, perdendo um bom grau de iniciativa, de disposição para coisas novas, e empurrando essa humanidade, essa sociedade, de um modo geral, para pensar da seguinte maneira: bom, quando a pandemia acabar, ou mudar de pandemia para uma epidemia, ou para uma doença sazonal, né? Que acontece em alguns períodos do ano, ou em um período, então, o que eu vou fazer? O que a minha família vai fazer? O que eu vou fazer com a minha empresa, com o meu negócio? Não dá para pensar em mais nada, porque daqui a pouco vem outra e está todo mundo no chão de novo, né? O que vem depois? Quando virá? Né? De que tamanho virá a próxima onda? Então as pessoas ficaram na sua mente, no seu inconsciente, de que fatalmente virão outras ondas, virão outras coisas para assolar a terra. Então não dá para pensar em grandes coisas, talvez nem em pequenas. Então o que é que a humanidade, os povos, estão sendo conduzidos, empurrados contra uma parede, um beco sem saída, e na cabeça deles, consciente ou não, eles estão vendo o seguinte: se eu conseguir sobreviver nos próximos anos, trabalhar para comer e sustentar a minha família, minimamente, eu posso dar graças a Deus, se Ele existe, se Ele é real. Para muitos, né? Alguns vão dizer: eu posso dar graças a Deus mesmo, porque creem nisso, né? Então, eu vejo claramente que essa pandemia, no mínimo, minimamente, está levando a sociedade a dizer e a pensar: bom, daqui, quando eu me levantar, já que eu passei pela pandemia, a única coisa que eu posso tentar fazer é sobreviver. Aí cada um vai pensar: mas espera aí, antes da pandemia, era a única coisa que eu tentava fazer, era sobreviver, por causa das condições políticas, econômicas, né, vários fatores. Eu já estava nessa. As ondas, né? Pensando aqui em Brasil, quantas ondas, né? 2, 3 anos cai, depois sobe 6 meses, 1 ano, depois cai mais 2, 3. É assim que tem sido. Em muitos lugares também. E agora parece que não vai ser diferente. Então, se já era isso, agora piorou. Então, sobreviver após a pandemia, acredite, as pessoas deste mundo
vão ficar com a compreensão, o entendimento que será muito mais difícil de sobreviver, muito mais difícil de alcançar alguma coisa. Se você não tem emprego, vai ser muito mais difícil conseguir emprego remunerado, com carteira assinada, ganhando o que você ganhava no último. Ou seja, a tendência é que haja um rebaixamento em tudo. Agora eu pergunto para você, você que é cristão, você que está na igreja, você que conhece o Senhor, ama o Senhor, adora o Senhor, tem consciência de que é serva do Senhor, que busca a Deus, que depende dEle, que clama a Ele pela tua vida, pela tua família, pelos teus negócios, tua vida profissional, etc. Eu pergunto, como é que você está pensando hoje? O que você está projetando dentro de você? O que você está pensando em fazer quando essa pandemia terminar ou arrefecer? E nós, em termos de sociedade, voltarmos a viver uma vida relativamente normal, né? Você também vai permitir ou vai andar absorvendo a mesma insegurança, o mesmo medo, a mesma covardia, a mesma ansiedade e preocupação? Você vai agir como se para você restasse somente uma forma de viver. Eu vou tentar sobreviver neste mundo até que Jesus volte. Eu vou pedir todos os dias que Ele volte logo, porque eu não sei quanto tempo eu vou suportar isso. Você vai se colocar na sua mentalidade ou no seu coração da mesma maneira que o mundo já está colocado? Ou você vai empreender uma busca maior, nova, se é que já não está empreendendo, e já deveria, empreender uma busca nova, e dizer para Jesus, Senhor, Tu me trouxestes até aqui, eu dou graças, reconheço Tua presença, Teu amor, Teu cuidado, minha vida, minha família. E nós podemos dizer a mesma coisa como igreja, coletivamente. Mas daqui para frente, sabe? Olha, a coisa está muito preta. O ambiente está muito tóxico. As condições políticas, econômicas, sociais estão cada vez piores. Então, o senhor me desculpe, mas eu vou tentar sobreviver aqui, tá? Eu vou procurar manter a minha fé, procurar ir à igreja todas as vezes que eu puder, participar à distância, né? Se sobrar algum dinheiro eu vou dar uma oferta, porque a coisa está ficando mais difícil, né? Eu vou manter a minha fé aqui, porque eu aprendi que se eu perder a fé, eu perco a salvação. E aí como é que fica, né? Aí eu desvio, aí o mundo toma conta da minha vida. Eu não quero isso, não quero dar as costas para o Senhor. Então me ajuda a sobreviver. E aí você esquece daquele verso de João capítulo 10. Verso 10, se eu não estou enganado. Que Jesus disse, eu sou um bom pastor dá sua vida para as ovelhas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Ah, é o diabo, pastor. É. Mas não é só o diabo. O ladrão que veio roubar, matar e destruir é o pecado. Você esqueceu disso? Não esqueça. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Vida espiritual, vida no Espírito, e a tenham em abundância. Então, querido irmão, irmã, amados,
E para mim mesmo eu falo, nosso chamado, nossa vivência aqui na Terra, em qualquer contexto político, econômico, social, sanitário, moral, etc., etc., nunca foi na mente de Jesus que a gente sobreviva como cristão. Tem uma vida de sobrevivência, rasa, tentando guardar a fé. Isso nunca passou pela cabeça do Senhor. Isso não está na mente do Espírito Santo. Isso é antifé. Isso é rejeitar a graça de Jesus como algo poderoso, que vence o pecado e não pode, porventura, te dar as condições e a força de você caminhar livre desse manto, livre desse medo, livre desse amedrontamento e desse estado de insegurança tóxica que se instalou com esta pandemia e outras coisas. Se você entrar por esse caminho, você estará dizendo para Jesus, a tua graça foi poderosa para me livrar do pecado, mas ela não tem poder para me levantar, me colocar acima dessas condições, para que eu viva uma vida abundante e cheia do Espírito Santo. Pensa nisso, querido. Eu estou pensando nisso. Considere isso diante de Jesus. Eu vou encerrar a minha palavra. Poderia acrescentar algumas coisas, mas eu vou, como diz a minha filha, eu vou deixar para regar em outro dia, né? Vamos regando. Eu quero terminar a minha palavra lembrando de que Paulo falou em Romanos 8:37, ele diz, mas em todas estas coisas ligadas à perseguição, fraqueza, enfermidade, falta de provisões na vida, né? Enfim, escassez em diversas situações, né? Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Há uma promessa de Deus, daquele que teve o poder de quebrar a força do pecado em nossa vida e nos tirar do mundo e do poder do pecado para nos unir àquele que é Senhor e Salvador e Rei de um reino eterno e glorioso. Se Ele teve poder para fazer isso, Ele tem poder para nos conduzir, para continuar trabalhando em nós e através de nós, a fim de que a vontade dEle, desde o propósito até o último ato do cumprimento, seja cumprido, seja realizado. Nós possamos andar como filhos do Rei. Não de peito estufado e cabeça erguida com altivez humana. Não como se fossem melhores do que os outros. Não como se fossem sem pecados, puros, e os outros imundos. Porque nós somos pecadores, da mesma forma. Com a diferença que nós somos libertados e santificados. Temos que andar como filhos do Rei. Como aqueles que estão unidos a Jesus para fazer a vontade dEle. Mas eu quero encerrar dizendo o que Paulo falou para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1. Ele diz assim, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, ou seja, permita que o fogo do Espírito dentro de você seja novamente atiçado, cresça, aquilo que está fraquinho seja levantado, a força do Espírito dentro de você reavive o dom de Deus, a graça de Deus, tudo aquilo que Deus te deu e que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado
espírito de covardia. Covardia, medo, insegurança, temor, aflição, desconfiança, é tudo que está agora cobrindo e revestindo a humanidade e que pode ser sintetizado nesta palavra covardia. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder ou força, de amor e de moderação, ou de equilíbrio, ou de domínio próprio. Amados, confessa perante o Senhor. Senhor, a tua palavra diz isso, mas na minha vida, ou na minha família, ou na igreja, ou na minha vida pessoal, eu tenho falta disso, eu não tenho visto isso. Assim, olha, isso aqui, fala com Deus, apresenta a tua vida. Diz para Ele, Senhor, eu quero ser dotado desse Espírito interiormente e revestido, para que eu possa andar com fortaleza, com firmeza. Deus não tem dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Aleluia. Se assim é, nossos pensamentos e principalmente a nossa conduta para com Deus, para com a igreja, para com a nossa família e para com o mundo, não pode ser diferente, como se nós não tivéssemos esta realidade à nossa disposição e operosa dentro do nosso coração. Então, queridos, quando eu disse que é hora de avançar, refaz aí, vai diante do Senhor, apresenta, faça uma meditação, como estão os seus pensamentos, como estão os seus sentimentos, como está a sua visão, o que você está projetando para o dia de amanhã e para o futuro imediato. Coloca diante do Senhor, mas contrasta com essas palavras. E o que houver de falta, busque ao Senhor e Ele te suprirá. O que houver de deficiência, Ele vai te ajudar e vai te fortalecer. Porque a vontade dEle é que, para você e para mim, e para a igreja de Cristo, neste lugar e em toda a terra, é que nós possamos ter vida e vida com abundância, e manifestar esta vida a esta sociedade, para que a salvação e a glória de Deus seja vista nesses dias sobre a terra, que está vivendo um quadro exatamente oposto àquele que há em Cristo Jesus para nós. Vamos orar encerrando esta palavra? Querido Pai, em nome de Jesus, eu liberei a palavra que estava em meu coração, que Tu me deste. E a minha oração agora é, querido Espírito Santo, opera com poder a Tua palavra no coração de cada um dos irmãos, daqueles que estão ouvindo agora, daqueles que vão ouvir posteriormente. Ilumina os seus corações, toca profundamente, desperta, faz-os considerar, faz-os refletir e entender a Tua vontade, Senhor, para que eles sejam cheios da graça, sejam tratados, levantados e fortalecidos, e de modo algum, daqui para frente, se pareçam com pessoas do mundo, vivendo como o mundo vive, mas sejam cada vez mais parecidos como filhos e filhas, chamados para andar na graça e no poder do Espírito Santo, vivendo e proclamando a Tua salvação, em nome do Senhor